Entra no ar a rede de comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil. Em Mato Grosso, o presidente do Tribunal de Contas realizou uma fiscalização para apurar denúncias de possível superfaturamento na compra de livros destinados à rede municipal de ensino. E ainda, auditores, especialistas e membros dos tribunais de contas de todo o país se reuniram no Rio Grande do Sul para debater novas técnicas e soluções que fortalecem a fiscalização das contas públicas. E mais, no Paraná, o Tribunal de Contas está avaliando a gestão dos resíduos sólidos nos municípios, em uma ação que busca reduzir impactos ambientais e melhorar os serviços prestados. Esses são os destaques do jornal Atricom, que está no ar. Sejam bem-vindos a mais uma edição do jornal Atricom, uma produção da TV Cidadã Alagoas, em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunais de Contas do Brasil. Agora você também nos acompanha na programação da TV Justiça em Brasília, na Masper TV do Rio Grande do Sul e na TV Câmara de Goiânia. Mas agora vamos aos destaques de hoje. No Mato Grosso, o presidente do Tribunal de Contas realizou uma fiscalização para apurar denúncias de possível superfaturamento na compra de livros destinados à rede municipal de ensino. A ação busca garantir a correta aplicação dos recursos públicos na educação. Estado, Mato Grosso, cidade, Cuiabá, Distrito Industrial, Galpão de Depósito Geral da Prefeitura da Capital, Setor de Materiais, Mobiliário e Equipamentos da Secretaria de Educação e Cultura. Neste local, dando continuidade à investigação de irregularidades na aquisição de livros e material didático para a rede municipal de ensino da capital. R$115 esse livro aqui. Esse livro aqui, R$115. Ali tem 16 mil livros que estão ali jogados fora, porque estão guardados, mas que não vão ser utilizados, e mais os livros que já foram distribuídos para as escolas e que lá nas escolas também não serão utilizados, porque não existe essa matéria. É um alerta para até os outros municípios que talvez façam aquisição desse tipo de material, porque o que o prefeito faz? O prefeito nomeia o secretário. Após nomear o secretário, ele atribui ao secretário o direito de execução orçamentária, ou seja, o secretário, ele escolhe e decide como será aplicados os recursos públicos dentro da secretaria. A responsabilidade financeira é do secretário. Ao analisar os livros e materiais didáticos, o presidente do TCE ficou sabendo que muito destes materiais didáticos adquiridos pela Secretaria de Educação do município sequer estão no planejamento pedagógico da rede municipal. Livros como o de educação financeira. Indignado com a situação, o presidente do órgão de controle salientou que a auditoria vai se estender para as secretarias de educação de todas as prefeituras do estado. Estamos aqui com toda a nossa equipe de auditores. Nós vamos investigar todas as prefeituras, todas as secretarias de educação, inclusive as compras da Secretaria de Educação do estado de Mato Grosso. Nós vamos investigar todas as prefeituras de Mato Grosso. Os dados que nós temos é de que 62% das compras têm sido compras diretas, inclusive essas. Eu penso assim, se em Cuiabá, capital, está acontecendo isso, o que não estará acontecendo nas outras prefeituras de Mato Grosso? Ao final da visita, o presidente do órgão de controle apontou os diversos indícios de irregularidades encontrados em um primeiro momento nestas vistorias e definiu os próximos passos da investigação. O tribunal vai ser muito célere, o tribunal vai ser muito rápido, porque a questão é gravíssima. É gravíssima e não se pode esperar mais. Já se foi muito longe, eu vi aqui salas cheias de material que não servem para nada, cheia de material que tem que ser jogado fora, mas alguém vai ter que pagar pelo prejuízo. Em Santa Catarina, mais de 1.000 servidores municipais foram capacitados para aprimorar a fiscalização de obras públicas. O ciclo de estudos Engenharia em Pauta, promovido pelo Tribunal de Contas em parceria com o CREA-SC,
percorreu 7 regiões do estado e levou orientações técnicas a gestores e fiscais municipais. Acompanhe. Entre os meses de abril e maio, equipes do TCE de Santa Catarina passaram por várias regiões do estado para conversar com quem trabalha na fiscalização de contratos e obras públicas. Durante o evento Engenharia em Pauta, auditores de controle externo falaram sobre obras rodoviárias, iluminação pública, orçamento, controle de qualidade e outros assuntos. Também teve aula prática na unidade móvel do Laboratório de Obras do TCE, usada para coletar amostras das estradas. A aula reforçou a importância da análise dos materiais para avaliar a qualidade dos pavimentos. Só em 2025, os municípios catarinenses licitaram em torno de 10 bilhões de reais em obras e serviços de engenharia, valores elevados que reforçam a importância de qualificar quem atua nessa área. O tribunal tem encontrado algumas inconsistências que remetem muitas vezes à necessidade de capacitação dos engenheiros, dos profissionais que trabalham tanto nas licitações como na execução dos contratos das obras públicas. De maneira a remediar ou prevenir os problemas, o tribunal está buscando, junto aos profissionais, uma discussão, um diálogo para trazer informações, para trazer conhecimentos. Participaram do Engenharia em Pauta mais de 1.000 servidores públicos de 238 municípios catarinenses. A engenharia é cíclica, né? Então, sempre quando sai uma inovação, a gente tem que correr atrás das normas. E aqui eu acho que é em busca do conhecimento também através desses eventos. Enquanto profissionais da área técnica, temos responsabilidades na tomada de decisões às quais somos desafiados diariamente. E essas decisões impactam tanto nos cofres públicos quanto na qualidade das obras recebidas. Daí a importância dessa constante requalificação. Por meio dessas obras de engenharia que vários dos serviços são prestados à população. É importante que tenhamos cada vez mais uma preocupação com serviços, obras de qualidade, para que isso chegue até os nossos cidadãos. Uma oportunidade de nos aproximarmos dos gestores e debatermos questões relevantes nessa e em outras áreas relacionadas. Porque quando todos pensam juntos, certamente as soluções tendem a ser melhores. É um trabalho voltado para entregas à sociedade, realizado por todos nós. E chegou mais um momento educativo do nosso jornal. No Atricom Explica de hoje, a gente vai entender como pequenas falhas podem causar grandes prejuízos aos cofres públicos. Durante as análises dos tribunais de contas, é comum identificarmos pequenas falhas que podem vir a gerar grandes prejuízos aos cofres públicos. Trago aqui um exemplo identificado no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, durante a análise do edital de concorrência para a recuperação da pavimentação das faixas exclusivas de ônibus, aqui no Rio conhecidos como BRT. Ao analisar o orçamento da licitação, identificamos que o item de transporte de asfalto estava previsto com a unidade de medida errada. E ao fazer a correção da unidade de medida, apenas esse item reduziu em 6,5 milhões de reais, demonstrando a importância dos tribunais de contas em mitigar pequenas falhas que podem vir a gerar grandes prejuízos aos cofres públicos. Em Goiás, o Tribunal de Contas dos Municípios recebeu o Comitê Goiano da Primeira Infância. O encontro reuniu representantes de diversas instituições para fortalecer ações voltadas à garantia dos direitos e ao desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de vida. A reunião do Comitê Goiano da Primeira Infância marcou o início da nova coordenação do colegiado, agora sob responsabilidade do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas junto ao TCM de Goiás, José Américo da Costa Júnior. O encontro contou com a presença do presidente do TCM-GO, conselheiro Joaquim de Castro, e reuniu representantes de diversas instituições. Um dos pontos principais do encontro foi a elaboração de uma carta compromisso, que será apresentada aos pré-candidatos ao governo do Estado, reforçando a importância de políticas públicas permanentes voltadas às crianças. As políticas voltadas à primeira infância, elas têm um caráter intersetorial, envolvem saúde, educação e assistência social primordialmente. Então, na carta constam objetivos que vão desde assegurar vagas nas creches, nas escolas infantis e, no caso do Estado, ele atua basicamente com apoio financeiro e técnico. Além disso, na carta compromisso também se exige atenção a questões assistenciais para
para a primeira infância, que vai desde destinação de unidades de assistência social, estruturação e também fornecimento de profissionais e capacitação de profissionais para atuar junto à primeira infância. Durante a reunião, foram apresentados os trabalhos já realizados pelos integrantes do comitê e os avanços nas políticas públicas municipais. Outro ponto de destaque foi a necessidade de garantir espaço para a primeira infância no planejamento e no orçamento. São essas crianças de hoje que amanhã vão estar ocupando os nossos lugares, o meu, o seu, do cinegrafista, né? De todos. Então, daí a importância da gente priorizar essa temática, construindo os planos municipais da primeira infância e trazendo realmente a criança para o orçamento. A reunião tratou ainda do regimento interno do comitê e da realização do 3º Encontro Nacional da Primeira Infância, que acontece no próximo mês de agosto, em Goiânia. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro destacou a importância da fiscalização das políticas ambientais e das ações de prevenção a eventos climáticos extremos. O trabalho integrado entre os órgãos públicos é fundamental para a proteção da cidade e da população. No Dia Mundial do Meio Ambiente, refletir sobre o futuro das cidades também significa pensar em prevenção, planejamento e proteção da população. O Rio de Janeiro é uma cidade marcada por contrastes geográficos. Montanhas, encostas, áreas densamente urbanizadas, baías, lagoas, rios, extensa faixa litorânea e áreas sujeitas a alagamentos fazem parte da paisagem da cidade. O Centro de Operações Rio, o COR, atua de forma preventiva no acompanhamento do cotidiano da cidade. O órgão monitora chuvas, trânsito, ocorrências urbanas e situações de risco em tempo real. O COR trabalha para antecipar cenários críticos e permitir que o poder público atue antes que os problemas ocorram e se agravem. Bem, a gente está se preparando para uma provável formação de um fenômeno El Niño. Então, ela pode causar muita chuva no sul do Brasil, seca no norte e nordeste, e no centro-oeste e no sudeste, aqui na cidade do Rio, onde a gente se encontra, uma maior frequência e intensidade de ondas de calor. O Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro também atua de forma preventiva no monitoramento de políticas públicas ambientais e urbanas, fiscalizando obras de drenagem, iluminação pública, saneamento básico e outras iniciativas. A segunda IGE promove diversas fiscalizações em contratos ligados à sustentabilidade do município do Rio de Janeiro. Uma auditoria interessante que pode ser citada foi desenvolvida nos contratos de contenção de encostas da AGEL Rio. Como consequência da atuação do TCM Rio, a AGEL Rio vem desenvolvendo os trabalhos para a ampliação do mapeamento de risco das encostas da cidade e a criação do sistema Prioriza AGEL. Nos últimos anos, realizamos fiscalizações em diferentes frentes ambientais. Uma delas avaliou a situação dos antigos aterros sanitários de Jardim Gramacho e de Jericinó e o atual aterro de Seropédica. Examinamos os riscos relacionados ao chorume, a contaminação das águas subterrâneas, a drenagem das águas pluviais e a estabilidade das áreas próximas à Baía de Guanabara, identificando pontos que demandam um monitoramento permanente e aperfeiçoamento da gestão ambiental. Ao mesmo tempo, vimos acompanhando a situação de nossas áreas protegidas e de nossos parques naturais, avaliando sua implementação, a gestão e identificando suas vulnerabilidades. E ainda dentro do cuidado com essas áreas, fizemos o acompanhamento das concessões voltadas para os parques naturais e os parques urbanos. No TCM Rio, a sustentabilidade vai além das ações institucionais e busca incentivar servidores, parceiros e terceirizados a adotarem práticas mais conscientes no dia a dia, dentro e fora do trabalho. O TCM Rio segue atuando para fortalecer políticas públicas destinadas à sustentabilidade, à prevenção de riscos e à proteção da população, contribuindo para o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A destinação correta dos resíduos sólidos é um dos grandes desafios dos municípios brasileiros. E no Paraná, o Tribunal de Contas está realizando uma fiscalização para avaliar a gestão do lixo nas prefeituras e identificar oportunidades de melhorias nos serviços prestados à população. Do que é composto o lixo que sai das residências? Qual o percentual dele que pode ser reciclado? Qual a parte dele que, descartada na natureza, pode provocar impactos ambientais?
E qual é o percentual dele ainda que é composto por lixo apenas orgânico? Para responder informações como esta, o Tribunal de Contas do Estado está fazendo um levantamento junto aos 399 municípios do Paraná. E as informações coletadas até agora não são muito positivas. Dos 399 municípios, apenas 145, ou 36% da amostra, faz estudo de gravimetria. É esse estudo que permite à Prefeitura, por exemplo, saber qual é a composição desses resíduos e qual a destinação correta que será dada a eles. Identificamos que o tema dos contratos de resíduos sólidos efetivamente tem uma relevância financeira muito significativa em todos os municípios e tem também um risco muito elevado, tanto por associar questões ambientais, quanto associar associações que estão em uma situação de fragilidade institucional e fragilidade também dos seus membros, de serem contratos que têm uma maior fragilidade do ponto de vista da fiscalização contratual. A ideia é trabalhar em conjunto com os municípios. O Tribunal de Contas do Estado fornecerá a eles as informações colhidas em campo. A proposta é auxiliá-los na elaboração dos planos municipais de gestão de resíduos sólidos e, dessa forma, apoiar os municípios para que possam atingir as metas estabelecidas pela legislação federal. E é isso que a gente vai tentar agora, nos próximos trabalhos, adequar e até junto com a Casa, nesse papel que a Casa agora tem de orientação também, né, e de ajuda aos municípios, para ver quais são as falhas que a gente identificou nesse levantamento declaratório, para daí a gente continuar a fazer os trabalhos, tanto da fiscalização quanto da orientação aos municípios. Os planos municipais de gestão, que são os PMGIRs, eles ainda estão, quando existem, são muito formais. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um planejamento municipal para saber o que o município necessita. E como se faz isso? Primeiro, temos que ter um controle da pesagem e um controle gravimétrico. Nós temos que saber o que o município gera. Se a gente não fizer esse trabalho bem feito no começo, do estudo gravimétrico, controle de pesagem, com um planejamento adequado, a situação final lá da gestão dos resíduos, lá no final da destinação final, vai ser incorreta. Então é isso que a gente está tentando fazer, fechar esse ciclo e fazer com que os municípios tenham essa capacidade de gerenciar todo o ciclo e ter governança sobre isso. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O TCE Ceará sediou no início do último mês reuniões sobre a reestruturação do marco de medição de desempenho e impacto dos tribunais de contas. Os indicadores vão aferir os benefícios gerados pelo controle externo a toda a sociedade. Entre os dias 1º e 3 de junho, o Tribunal de Contas do Ceará sediou reuniões técnicas sobre o progresso da reestruturação do marco de medição de desempenho e impacto dos tribunais de contas, o MMDI-TC, da conformidade formal à demonstração de valor público. Há uns 13, 15 anos, a Tricom começou com esse processo de medição. O que é esse processo de medição do desempenho? Todo um esforço para que todos os tribunais de contas do Brasil estejam todos na mesma página e agindo de forma uniforme, com todas as suas características e capacidades institucionais bem delineadas, né? Isso foi um movimento fantástico, muito importante, que fazem os tribunais de contas serem o que são hoje, né? Órgãos que realmente são conhecidos na sociedade e fazem a diferença. A iniciativa é coordenada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom. Com a implantação do novo marco de medição e impacto dos tribunais de contas, as cortes de contas darão um salto de qualidade, que eu chamo triplo carpado, né? E a sociedade perceberá isso nitidamente dentro de um processo natural, que será daqui para frente. Para isso, vai exigir de cada um de nós um esforço muito grande, mas os tribunais de contas já provaram que, à medida do necessário, sempre eles estão atendendo a cada esforço que lhes são exigidos. E com a PEC da essencialidade, em que a sociedade cobrou e o Congresso Nacional ouviu com a sensibilidade que é própria do Congresso Nacional, cada um dos seus membros, acolheu uma emenda, tornando os tribunais de contas essenciais e permanentes ao bom funcionamento da administração pública, garantindo que isso os livre, os proteja, os guarde, os blinde de qualquer atuação
não republicana. Na pauta das reuniões estiveram a avaliação do cenário atual, os fundamentos que sustentam a transformação, o modelo de cadeia de valor, a visão consolidada dos macroprocessos propostos, os parâmetros de avaliação do modelo avaliativo e o cronograma de execução do projeto MMDI-TC. Este ano, o atual modelo de medição de desempenho dos tribunais de contas está passando por uma reformulação. Agora é denominado Marco de Medição de Desempenho e Impacto dos Tribunais de Contas, o MMDI-TC. A iniciativa avança para aferir o impacto das ações dos tribunais de contas na vida do cidadão, direcionando a avaliação do controle externo para resultados concretos. E olha, Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, recebeu a 4ª edição do Encontro Nacional de Auditoria Financeira dos Tribunais de Contas. O evento reuniu membros, auditores, servidores e especialistas de todo o país para debater boas práticas, estudos de caso e novas soluções voltadas ao aperfeiçoamento da fiscalização das contas públicas. A iniciativa também fortaleceu a integração entre os tribunais de contas e os órgãos de controle interno. Acompanhe. Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, sediou entre os dias 1º e 3 de junho o 4º Encontro Nacional de Auditoria Financeira dos Tribunais de Contas do Brasil, o ENAF-TC, promovido pelo Instituto Rui Barbosa e pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. O evento reuniu membros, auditores, servidores e especialistas de todo o país para debater o fortalecimento da fiscalização das contas públicas. Então nós temos que fazer o quê? Cada vez mais procurar fazer esses encontros para adquirir experiência, trocar experiência, ver o que acontece nos outros estados para a gente poder aplicar aqui. Com o tema Auditoria Financeira na Prática, aplicação de procedimentos e técnicas sobre transações, saldos e divulgações, a programação abordou temas como transparência, inovação, harmonização de normas e o uso da inteligência artificial no controle externo. Os melhores especialistas de auditoria financeira no Brasil e alguns do exterior. Temos aqui o nosso Ed do Quênia, nossa querida Laila da Letônia, que vão trazer o que há mais moderno na auditoria financeira para se discutir aqui nesse espaço tão belo, aconchegante que é Bento Gonçalves. Durante os 3 dias de atividades, especialistas brasileiros e internacionais compartilharam experiências e boas práticas voltadas ao aprimoramento das auditorias financeiras e ao fortalecimento da governança pública. O encontro também destacou a importância da qualidade das informações contábeis e dos pareceres de auditoria para a tomada de decisões na administração pública. A minha mesa de debate hoje vai tratar sobre os impactos da reforma tributária no planejamento orçamentário dos entes federados. Então nós vamos abordar assuntos, por exemplo, tanto de planejamento orçamentário, como também do controle externo do comitê gestor, que é esse novo órgão que vai fazer a arrecadação nacional dos impostos compartilhados, tanto do Estado como dos municípios. Nós vamos falar também da importância da qualidade da informação contábil, que vai servir de base para a arrecadação dos entes nos próximos 50 anos. Consolidado como um dos principais fóruns nacionais da área, o ENAF-TC reforça o compromisso dos tribunais de contas com a transparência, a responsabilidade fiscal e a modernização dos mecanismos de fiscalização, contribuindo para uma gestão pública mais eficiente e confiável. E no Rio Grande do Norte, o Tribunal de Contas lançou o podcast Contas na Mesa, programa que vai mostrar o trabalho do TCE com uma linguagem simples e direta. Explicar como funciona a administração pública nem sempre é uma tarefa simples. Pensando em aproximar esses temas da população, o Tribunal de Contas do RN criou o podcast Contas na Mesa. O programa é apresentado pela jornalista Maíra Tavares e terá versões em áudio e vídeo, disponíveis nas plataformas digitais do TCE. E nossa proposta aqui é simples: tirar os termos jurídicos da frente, colocar os assuntos da gestão pública na mesa e mostrar as pessoas por trás da fiscalização no nosso estado. A estreia foi em formato de bate-papo com a auditora de controle externo, Anne Carvalho, doutora em administração e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela atua na avaliação de políticas públicas e acompanha de perto a aplicação dos recursos em áreas como saúde, educação, segurança e assistência social.
A avaliação de políticas públicas, assim, para a gente entender de uma forma bem simples, é a gente pensar se o nosso dinheiro está sendo aplicado para resolver os nossos problemas. Então, a política pública, ela existe para tentar melhorar um problema público, que é algo que incomoda toda a sociedade. O podcast também vai mostrar quem são os profissionais que trabalham por trás das fiscalizações e avaliações realizadas pelo órgão. O podcast Contas na Mesa é uma iniciativa da Diretoria de Comunicação do Tribunal de Contas do RN e terá episódios periódicos disponíveis gratuitamente pela internet. Lembrando que as edições do podcast ficarão disponíveis no canal do YouTube do TCE, o @TCRN Oficial, e no Spotify. E estes foram os destaques de mais uma edição do Jornal Atricom. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.